Amém, queridos? Amém. Vamos agora nos preencher também através da palavra do Senhor. Primeira mensagem do ano 2023. Abram as suas Bíblias, por favor, em Êxodo, capítulo 14. Nós temos aqui uma reflexão. Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue, diga ao povo que não pare. Então, Êxodo 14, a partir do versículo 10, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou também pode acompanhar aqui atrás, mas eu vou ler nessa minha versão. Você só acompanha aí na sua Bíblia, a partir do versículo 10, Êxodo 14. Aproximando-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e atemorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tiramos de lá. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão o egípcio que hoje veio. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse-lhe então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ergam a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Amém. Irmãos, assim todos nós conhecemos, quase todos nós conhecemos essa história. Os israelitas estavam lá no Egito, vivendo uma vida de escravidão. 70 anos de escravidão. Moisés foi levantado por Deus. Todos nós sabemos que o Senhor falou com Moisés através da sarça ardendo em fogo, e a sarça não se consumia. Deus ali convocou Moisés, separou ele para uma boa obra, algo que o Senhor já havia preparado muito antes que Moisés tivesse nascido, pois Moisés foi livrado por Deus através do milagre do Senhor, por conta do grande propósito que Deus tinha para o seu povo através da vida de Moisés. Moisés ainda muito pequeno, Joquebede, a sua mãe, ainda grávida, teve que esconder a gravidez por muito tempo, para que ela não fosse descoberta, porque o faraó já havia decretado que todas as crianças deveriam ser mortas. Crianças homens deveriam ser totalmente mortos. E aí, como nós já conhecemos a história, Joquebede escondeu aquele momento ali da gravidez, e depois conseguiu ter Moisés, e por muita dificuldade, cuidando de Moisés, mas chegou um momento que não dava. Ou ela seria denunciada por estar com um filho, homem, ainda vivo, ou confiaria completamente em Deus. Irmãos, é interessante a história, porque Deus já havia colocado um propósito para salvar o povo, mas Ele não só salvou o povo, mas salvou a vida de Moisés anteriormente. Irmãos, é interessante perceber como o propósito de Deus é tão profundo, largo, que às vezes nós,
povo, ou todo o seu povo, durante o deserto. E ali Moisés foi escolhido por Deus, foi separado pelo Senhor milagrosamente. Irmãos, milagrosamente, Moisés foi colocado no rio, dentro daquele cesto perfumado, e a princesa, a filha do rei, achou aquele menino e ali criou ele dentro de todas as regalias que você possa imaginar, dentro de um castelo. Deus estava assim equipando e dando suporte a Moisés para uma grande obra. E de repente o Senhor equipa, reveste ele, chama, capacita, e ali, quando ele está diante do povo, o povo diz isso a Moisés: será possível que você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Será que não tinha túmulo suficiente no Egito para que todos nós pudéssemos ser enterrados? Será possível que o Senhor trouxe a gente para cá para acontecer tudo isso conosco? Melhor que ficássemos lá no Egito, vivendo a nossa vida de escravo, vivendo uma vida de escravidão, e não morrer aqui. Moisés olhou para o povo e disse: não tenho medo. Olha, capacidade de liderança, chamado de Deus, separado pelo Senhor, salvo pelas águas, liberto por um projeto tão grandioso que Deus tinha na vida desse povo israelita. E nessa hora o povo olha para Moisés e fala algo como isso que nós acabamos de ler. Irmãos, estamos diante de um novo ano, de uma nova etapa na nossa vida. Estamos diante de um novo projeto de Deus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que Deus está te dando a oportunidade e ao mesmo tempo te capacitando para um novo projeto que Ele tem para essa comunidade, para tudo que está ao seu redor? Às vezes nós olhamos para a comunidade e esquecemos da nossa família. Mas você sabia que Deus te deu um projeto grandioso para a sua família? Nós estamos diante de um novo ano, novos desafios, vivendo um novo momento. Todos nós estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, também Deus está dando para eles um novo tempo, um novo momento, novas vidas, novas histórias, planos, isso tudo para a glória dele mesmo. Era assim que Moisés tinha o plano de Deus na vida dele. Era algo novo, era algo diferente. O povo precisava ser liberto. Eram 70 anos de escravidão. Era muito tempo vivendo sob um jugo que não teria fim, senão o projeto de Deus chegasse na vida de todas aquelas pessoas israelitas, usado por Moisés. Bom, sair ou passar de um ano para o outro não me faz lembrar de um povo de Deus quando assim, saiu do Egito. Passar de um ano para o outro, passar de um ano para o outro, não dá para a gente fazer uma ponte e assim fazer um casamento com um povo que estava passando de um momento para o outro. Era um novo momento, irmão. Era uma nova etapa na vida dos israelitas. Eles não estavam compreendendo isso. Eles não estavam codificando. Eles achavam que era algo de brincadeira. Era um acampamento. Será possível que era um acampamento? Eles estavam saindo de um lugar para uma terra prometida porque o Senhor. Era um acampamento não, meu irmão. Era um novo projeto de vida. Eram os planos de Deus se concretizando na vida daquele povo. E às vezes nós estamos aqui, nós não enxergamos isso. E achamos que de um ano para o outro só é alguma etapa de vida. É só mais um ano, pastor. É só mais um momento. Não, meu irmão. Não é mais um ano. É um novo projeto. É um novo momento. É um novo plano de Deus na vida de toda a igreja, de todo o povo de
Não se enquadre como um povo que não estava entendendo absolutamente nada do que Moisés estava falando, do que Deus estava falando através da vida de Moisés. Não faça isso. Não se enquadre. Essa passagem de ano, esse de ano velho para o ano novo, nos faz entender que Deus está nos tirando e nos levando para uma outra etapa da nossa vida. Assim foi. Mas quando Deus te leva, meu irmão, para uma nova etapa, para um novo plano, você precisa estar atentos aos obstáculos que surgirão. O primeiro obstáculo que você e eu precisamos entender é que nós precisamos sair. Você não pode ficar plantado no mesmo lugar, só concordando e balançando a cabeça. Você precisa tomar atitude e sair, se levantar. O povo ouvia Moisés. Moisés falava claramente, porque era a voz de Deus falando ao coração daquele povo. E não é diferente de nossos tempos. Deus tem falado ao teu coração. Deus tem sido claro através de cada mensageiro, de cada louvor, de cada oração, de cada programação. Deus tem tocado na tua alma. E muitos de nós só balançamos a cabeça como se estivéssemos concordando, mas não saímos do lugar que estamos. O primeiro ponto é observarmos que existe o obstáculo de sair da onde você está. Não sair e não olhar para trás. 2022 já passou. Você sabia que tem gente vivendo ainda 2000 ou 1999 ou 1970? Você sabia? Um rapaz que conversou comigo disse que não falava com o irmão dele por conta de um problema que tinha acontecido. Eu disse a ele: vamos resolver esse problema. Vamos lá. Cadê seu irmão? Vamos falar com ele. Vamos sentar e conversar. Ele disse: pastor, o meu irmão já morreu. Eu digo: seu irmão morreu, cara. E você não conseguiu resolver o problema. Ainda está vivendo um problema do passado. Você não saiu do lugar, meu irmão. Você continuou preso no mesmo lugar. Você sabia que tem um monte de gente preso no mesmo lugar, vivendo problemas que já passaram, vivendo dificuldade que não existe mais. As pessoas nem existem mais ao seu redor e você ainda está vivendo o mesmo problema, as mesmas dificuldades. Sabe por quê? Porque a dificuldade é sair e não olhar para trás. Os israelitas tinham dificuldade de sair daquela escravidão. Você sabia que tem muita gente já acostumada a viver debaixo do jugo de outra pessoa? O jugo de um problema que você vive constantemente. Você precisa se levantar e dar o seu primeiro passo e não olhar para trás. Teve muitos israelitas que se levantaram convictos naquela hora, mas teve muitos que se levantaram induzidos pelos outros. E assim no reino de Deus acontece. Muitos se levantam porque outros se levantaram, mas não têm a mesma atitude que aquele que se levantou. Muitos se levantaram e estão presos à obra divina. Outros se levantaram porque foram induzidos e convocados por outras pessoas a se levantar. E aí é onde está o problema, porque no caminho, na primeira dificuldade, você vai olhar para trás. Você vai achar que o Egito era melhor. Você vai achar que aquela vida que você levava era muito melhor. Que aquele momento que você vivia era melhor. E isso tudo é engano. Isso tudo é ilusão. Que o inimigo usa para usar e fazer com que você não saia do lugar que você está. Então o primeiro obstáculo é você levantar e dizer: sairei convicto dos planos que o Senhor tem para conosco. Então, meus irmãos, Deus tem plano para 2022.
de onde estamos. Precisamos levantar. E não levante porque outra pessoa levantou. Levante porque Deus te convocou. Levante-se e faça a vontade do Senhor. Não tenha saudades do velho homem ou do velho momento, das velhas coisas. 2022 passou com tudo, com as coisas boas e com as coisas ruins também. Muitas pessoas em 2022 perderam seus empregos, ficaram desempregados. Mas também muitas pessoas em 2022 entraram no ano trabalhando com o seu trabalho. Assim é a vontade de Deus. Assim Deus trabalha com cada um de nós. O que faz a diferença é se você se levantar e sair do seu lugar. Bem, esse é o primeiro obstáculo que o povo teve que enfrentar, mas o povo enfrentou. Levantou-se e saiu com Moisés. O segundo obstáculo é esquecer. Irmãos, esquecer é atacar, é eliminar, é destruir. Não existe mais. Apague. A Bíblia diz lá em Isaías 43, versículo 25, que o Senhor diz: eu mesmo sou quem perdoa as tuas transgressões, e por amor de mim não me lembro mais. Deus apaga todas as transgressões, Ele elimina tudo e Ele não se lembra. E por que se levantar, sair e ficar lembrando das coisas como acontecia? Não pode. Se você está se levantando, convicto no propósito de Deus, as coisas que passaram do Egito passaram. Tudo passou. Agora ficou para trás. Você precisa esquecer que a base da sua vida agora se chama vontade de Deus, plano do Senhor e o projeto divino. Bem? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que você precisa ter quando você se levanta para sair do Egito ou encarar 2023, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa crer. Irmãos, não tem como andar segundo a vontade de Deus sem crer, sem confiança, sem ter plenamente total confiança no Senhor. O povo de Israel, nem todos se levantaram com essa confiança. Porque no primeiro problema, que eles olharam para trás, e eles conseguiram enxergar, como acabamos de ler, o exército do Egito, todos de Faraó, vindo armados, pronto para eliminar todos. Eles olharam e disseram: agora acabou. Chamaram Moisés, disse: Moisés, por que você fez isso conosco? Nós temos filhos, nós temos famílias, nós temos sonhos, nós temos planos. E agora, Moisés, o que podemos fazer? Isso é falta de pessoas que não creem, pessoas que não têm a capacidade de crer num Deus que é vivo e poderoso. Amém? Irmãos, acreditar, confiar, crer tão somente em Deus para os próximos anos que estão para cada um de nós, é preciso que você possa, além de sair de onde você está, além de você esquecer das coisas que passaram, além de você acreditar, confiar, ter a sua fé, você precisa depositar isso na sua alma. É muito difícil quando nós temos tudo isso e tudo isso está fora da alma da gente. Às vezes as pessoas saem, se levantam, se esquecem das coisas, acreditam, confiam, creem, mas isso tudo está fora, está tudo na parte externa da nossa vida. E aí você não vai conseguir dar o primeiro passo, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir chegar do outro lado. Irmãos, para chegar do outro lado, ou herdar a terra prometida, um lugar que emana leite e mel, um lugar que não vai ter nenhuma
vontade. Para isso você precisa depositar toda a sua confiança no Senhor. Aqui disse Moisés: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje na tua vida. E é o que eu digo na conclusão desta reflexão. As mesmas palavras de Moisés para 2023. Para você, para mim, para todos que estão nos ouvindo. Não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes. Fiquem todos firmes. E consigam contemplar com os seus próprios olhos os grandes livramentos que o Senhor separou para cada um de vocês. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca diante de nós 2023 e que nesta noite, neste culto, ó Deus, que oferecemos aqui, seja o primeiro culto deste ano, Deus, que nós estaremos convictos em sair, esquecer, acreditar e confiar e depositar toda a nossa esperança no Senhor. Senhor Deus, cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor terá grandes livramentos para nossas vidas durante todos os 365 dias deste ano. Que esta graça, Deus, que este milagre seja derramado hoje e eternamente no nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos encerrar esse culto com mais um louvor para a glória de Deus. Amém? Por favor. Descansar um pouquinho. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Canta bem forte, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E que essa seja a sua canção, que você seja a pessoa. Está me ouvindo, né? Porque o retorno está bom. E eu talvez eu nem liguei o retorno. Que a glória do Senhor seja o que você precisa ver durante toda a sua vida, amém?
vai glorificando juntos até chegarmos à próxima semana, estarmos juntos com esse culto maravilhoso. Com oração silenciosa, a gente se despede deste momento.